Oiê, eu sou a Pris e esse é o Craft Room Ideas. No vídeo de hoje eu vou responder as perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram sobre tricô circular. Eu vou responder as mais simples, porque eu acho que algumas das perguntas que vocês me fizeram merecem um vídeo só sobre o assunto. Então eu prometo que eu ainda vou fazer esses vídeos, mas hoje a gente vai tratar dos problemas mais básicos. E me conta aí nos comentários se você já teve algum dos problemas que eu vou mostrar aqui, ou se você tem alguma outra dúvida sobre tricô circular, beleza? Então vamos lá! A primeira dificuldade tem a ver com a agulha. Se você é uma dessas pessoas que experimentaram o tricô circular e acharam péssimo, complicado, estressante, provavelmente você usou uma agulha ruim. Nem sempre é esse o motivo, mas é bem comum que seja. E olha, vou te dizer que isso aconteceu comigo. Essa foi a primeira agulha de tricô circular que eu comprei. Eu me lembro que eu tava super empolgada, mas rapidinho eu já desanimei. E foi culpa da agulha. Esse cabo fica todo enroscado e aí os pontos ficam todos torcidos. E é muito estressante mesmo. Como essa era a única agulha que eu tinha, eu já deduzi que todas seriam assim. Mas isso não é verdade. Se você usar uma agulha com o cabo que não enrosca assim, você vai ver que não tem nada de estressante no tricô circular. Mas talvez essa seja a única agulha que você tenha à sua disposição. Então eu pesquisei na internet e descobri um truque para melhorar a situação do cabo. Vários blogs dizem que se você colocar a agulha na água quente, o cabo fica mais maleável e aí você consegue desenroscar um pouco ele. Eu nunca testei isso. Vai ser a primeira vez que eu vou tentar aqui junto com vocês. E vamos ver se vai dar certo. Aqui eu tenho um potinho com água bem quente. Não tá fervendo, mas tá bem quente mesmo. Vou colocar a agulha aqui assim, com o cabo mais abertinho. Olha, se não fossem as laterais do pote, ela nem ia ficar nessa posição, ela ia enroscar de novo. Mas bem, vamos deixar aqui por uns 15 minutos. Não adianta deixar mais, porque a água vai esfriar mesmo, né? Aí depois a gente vê se resolveu o problema. Ok, já se passaram 15 minutos. Olha, sinceramente, não sei se melhorou muito não. Talvez tenha melhorado um pouquinho, mas assim, eu acho que até daria pra usar. Não sei, talvez tivesse que botar na água mais uma vez, sei lá. É claro que agora a gente não pode mais guardar ela com o cabo enrolado. Tem que ficar o mais esticada possível. Se você experimentar fazer isso, volta aqui e me conta se deu certo. Pra mim, eu acho que ficou mais ou menos. E se fui eu que não fiz certo, tipo, tinha que ter feito alguma coisa diferente pra dar mais certo, também me avisa aí nos comentários, por favor, tá? O segundo problema diz respeito à união do círculo. Normalmente fica um desnível entre os pontos que a gente une. Isso acontece porque quando a gente tricota circularmente, na verdade estamos tricotando em espiral. Existem alguns truquezinhos para esconder esse desnível. Eu já ensinei duas maneiras diferentes no vídeo em que eu ensino o básico do tricô circular, mas eu vou mostrar elas de novo aqui e vou mostrar também mais duas outras maneiras. E esses truques dão mais certo se você não começar a montagem com um nó corrediço. O primeiro é bem simples de fazer e eu já ensinei em outro vídeo. É só a gente tricotar os primeiros pontos usando os dois fios. Aqui tá o fio que tá vindo do novelo e aqui tá o fio que sobrou da montagem. Então vou tricotar os primeiros 3 pontos usando os dois fios. O legal é que assim você já vai fazendo o acabamento do resto do fio. Três pontos já são suficientes. Fique atento para que na próxima volta você tricote os dois fios juntos, porque se você tricotar cada um separado, você vai acabar fazendo aumentos. Lembre-se de que isso aqui é só um ponto. É bem simples, né? E aqui a gente já vê que isso ajuda a criar uma continuidade na montagem. Para a próxima opção, a gente vai montar um ponto a mais do que a receita pede. E aí, vamos passar o primeiro ponto que a gente montou do lado esquerdo para o lado direito. E vamos arrematar o ponto extra por cima desse primeiro. Assim, soltamos da agulha e damos uma ajustadinha. E aí é só começar a tricotar. Esse é o método que eu costumo usar e eu também já tinha ensinado no outro vídeo. A terceira opção é parecida com a anterior, só que não é necessário montar um ponto extra. Vamos passar o primeiro ponto que a gente montou do lado esquerdo para o direito.
E vamos passar o último do lado direito para o esquerdo, mas não vamos arrematar nenhum ponto. Para isso, a gente não precisa de um ponto a mais, porque não soltamos nenhum da agulha. E aí é só começar a tricotar. Esse primeiro ponto parece meio estranho, mas é assim mesmo. E dessa maneira, a gente já fez uma junção mais inteirinha aqui embaixo. A quarta opção não é exatamente um truque. Eu vou mostrar para vocês como fazer o acabamento do fio resolvendo o problema do desnível quando a gente faz a junção normalmente, sem nenhum truquezinho. Então aqui vamos fazer a união da maneira mais comum possível, só tricotando com o fio do novelo. Vou tricotar essa volta inteira aqui para conseguir mostrar como fazer esse acabamento. Ok, aqui tá a união do círculo, e dá pra ver que tá faltando alguma coisa, né? A gente vai completar isso aqui que tá faltando com o restinho de fio da montagem. Vou tricotar só mais um pouquinho para o meu tricô ficar mais estável e aí fica mais fácil de mostrar. Só mais alguns pontos já são suficientes. Ok, parei alguns pontos mais adiante nessa volta. E a junção foi feita aqui, entre esses dois pontos. Então vamos passar o fio na agulha de tapeçaria para fazer esse acabamento. Vamos fazer assim, vamos vir com a agulha por baixo do primeiro ponto da volta. Olha, aqui tá o primeiro ponto. Vamos passar por aqui. E vamos voltar com a agulha por aqui. A gente simulou aqui a maneira que o fio passa quando a gente faz a montagem. Nem sempre fica perfeito, mas assim, aqui eu tô mostrando num fio grosso pra caramba. Imagina que quando você fizer com um fio mais fino, vai ficar bem mais imperceptível. Ok, vamos para a próxima dificuldade. Um problema muito comum e que é bem mais grave é quando a gente faz a união com a montagem torcida. E sinceramente, esse é um problema que não tem solução. O que eu vou mostrar aqui para vocês é uma gambiarra. Você já deve saber que antes de unir o círculo, a gente tem que conferir se a montagem não tá torcida. Aqui a minha montagem tá bem certinha, toda viradinha para dentro. Se acontecer de quando você unir o círculo a montagem estiver assim, aí ela vai ficar unida torcida. E como eu falei, isso é um problemão. Aqui tá bem óbvio que ela tá torcida, porque o fio é grosso e são poucos pontos. Mas imagine uma blusa com 200 ou 300 pontos. Às vezes pode acontecer mesmo da montagem estar torcida e a gente nem perceber. E se o cabo da agulha fica enroscando, como daquela que eu mostrei antes, aí mesmo que vai ser muito difícil de evitar que isso aconteça. Ok, então a gambiarra funciona se você tiver tricotado 1 ou 2 carreiras com tricô torcido. Se for mais do que isso, aí não tem jeito mesmo. Você vai ter que desmanchar tudo e recomeçar do zero. Vou tricotar aqui 2 voltas com meu tricô torcido para poder mostrar como funciona. Beleza, que eu fiz 2 voltas e já dá para perceber bem onde está o meu vacilo. Olha, por mais que eu tente ajeitar, eu não consigo distorcer isso aqui. Então a gambiarra é a seguinte: vamos ajeitando da direita para a esquerda, para ficar tudo certinho, até chegar aqui na ponta da agulha. Olha, o resto tá todo certinho. Aí quando a parte torcida chega aqui perto da ponta, a gente faz isso aqui. A gente passa a agulha por dentro do círculo. O que aconteceu foi que a gente torceu aqui entre os 2 pontos da junção, mas o resto do tricô ficou todo certinho. E a gente cria meio que um embolado aqui. Como são só 2 carreiras, esse embolado fica bem discreto. Olha, assim de perto dá pra ver bem o embolado.
É claro que fica mais aparente nesse fio grosso. Se forem até 2 voltas em um fio fininho, pode ser que nem dê para ver nenhuma diferença, porque quando a gente continuar tricotando, os pontos vão se aproximar e esconder esse rolo que a gente fez aqui. Como eu falei, é uma gambiarra, e eu não gosto muito de gambiarra, mas às vezes ela pode ser necessária para salvar o tricô. E mais importante que a perfeição é a gente não desistir de fazer a peça. Ok, continuando com o mesmo problema, existe uma maneira da gente evitar que a junção fique torcida. Esse método também é um pouco gambiarra, mas funciona para aqueles casos quando a gente tem que montar uma quantidade muito grande de pontos. Então vamos fazer assim, vamos tricotar 3 carreiras de maneira plana antes de unir o círculo. Vamos começar aqui com uma carreira toda em ponto meia. Agora a segunda é avesso, então tecemos em ponto tricô. E agora a terceira carreira toda em ponto meia. Agora que a gente tricotou 3 carreiras, já fica bem mais fácil de conferir se o tricô tá torcido ou não tá. Olha, dá pra ver que ele tá todo certinho. Como eu falei, é sempre mais fácil de ver quando a gente tem poucos pontos, mas imagina que tivesse aqui uns 200 pontos com fio fino. Essas 3 carreiras já ajudariam bastante para encontrar algum torcidinho no tricô. E agora a gente tricota uma volta unindo em círculo. E a partir daqui o nosso trabalho se torna circular. Olha, agora o tricô tá unido em círculo. Vou tricotar mais essa volta. Então, a partir daqui, o nosso trabalho ficou circular. É claro que tem uma abertura aqui onde a gente tricotou plano e essa abertura não deveria estar aqui. Para resolver isso, a gente teria que fechar com uma costura com a agulha de tapeçaria. E aí a gente poderia usar o fio que sobrou da montagem. Aqui eu não fui muito esperta e não deixei quase nada de fio. Mas se você for fazer isso para valer, lembra de deixar mais fio, beleza? Aí é só costurar aqui. Como eu falei, também é um pouco gambiarra, mas pode ajudar. O último problema que eu vou mostrar aqui acontece mais com quem está acostumado a tricotar pelo método combinado. Aqui eu tenho uma amostra em laço mágico. Na parte de baixo eu fiz tricotando ponto meia pela frente e na parte de cima eu fiz pegando pela alcinha de trás. Por isso, na parte de cima o ponto ficou torcido e na parte de baixo ele ficou normal. Olha, dá pra ver que é completamente diferente. Quem tricota pelo método combinado faz o ponto meia pegando pela alcinha de trás. Isso faz com que o ponto fique torcido. Se for tricô plano, não tem problema, porque daí na carreira do avesso é só fazer o ponto tricô passando o fio no sentido horário, que daí o ponto volta a ficar na posição padrão. Então, basicamente, no direito em ponto meia, você torce o ponto e no avesso em ponto tricô, você distorce o ponto. No tricô circular, a gente só tricota pelo direito do trabalho. Então, a gente faz o ponto Jersey tecendo todas as carreiras em meia. Por isso que o ponto continua torcido, porque a gente não faz o ponto tricô em sentido horário para distorcer o ponto. Esse problema é muito simples de resolver. É só você tecer o ponto meia da maneira padrão, pegando pela alcinha da frente, que daí ele não vai ficar torcido. Você pode continuar tricotando no método combinado quando for tricô plano, mas se for tricô circular, você tem que fazer pegando ponto pela alcinha da frente, a não ser que você queira que ele fique com esse aspecto torcido. Geralmente, as pessoas percebem esse problema quando elas tricotam uma peça com partes em tricô plano e outras em tricô circular. Por exemplo, quando você está fazendo um casaco com um corpo plano e as mangas circulares, ou então fazendo uma blusa circular com as mangas planas para costurar depois. O que acontece é que a malha fica torcida na parte feita em tricô circular e normal na parte plana, então fica bem estranho. Vou mostrar aqui na prática qual é a diferença na hora de fazer o ponto.
No método combinado, a gente pega por aqui, pela alcinha de trás. Assim. Vou mostrar de novo. Assim. Dá pra ver que isso faz com que o ponto fique torcido, né? Ele fica mais apertadinho. No tricô circular, se você quiser que ele fique da maneira padrão, você não pode fazer assim. Você tem que colocar a agulha pela alcinha da frente. Assim. Olha, dá pra ver bem a diferença, né? Então, se você fizer uma peça com partes planas e partes circulares, cuide para que fique ou tudo normal ou tudo torcido, beleza? Então é isso. Eu ainda quero fazer um vídeo sobre problemas com laço mágico e com agulhas de 2 pontas. Então, se você tem alguma dúvida, me deixa aí nos comentários. E não esquece de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar sabendo das novidades e me seguir lá no Instagram e no Pinterest. Um beijo! E até a próxima!